Não dei bom dia aí, cruzando no caminho, viu? Bom dia para vocês. Mateus 5, 7. Hoje nós vamos de bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tem, durante alguns domingos lá com os irmãos em Salvador, eu falei de todas as bem-aventuranças. Está no YouTube lá, sem edição, sem nada. Abre, pega a reunião toda e quem quiser ouvir as outras bem-aventuranças, pode acessar lá. Depois parece que está com o link, parece que fala fechado, não sei, alguma coisa assim, privado. Aí só vai conseguir acessar quem recebeu o link. Quem tiver interessado depois pode pedir. Mas, por outro lado, cada um também que vai ler a Bíblia e orar para receber o que Deus tem para falar. Mas a gente também colabora uns com os outros. Deixa eu já avisar que a primeira parte dessa meditação, dessa bem-aventurança, vai na mesma linha da de ontem de manhã e ontem à noite. Uma linha assim, que confronta a gente um pouco. Mas no final, tem uma palavra assim, mais de fé. Então, suportem aí, tá bom? Suportem. Bem-aventurados os misericordiosos, Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Podemos falar juntos? Todo o versículo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu não gosto muito daquele negócio, falar com o irmão que está do seu lado, ou falar para repetir um bocado de coisa, mas versículo bíblico é para repetir. A Bíblia tem que repetir. Então vamos repetir? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a terceira vez? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Vamos, como a gente fez com as outras duas bem-aventuranças, vamos deixar a Bíblia falar com a gente e que o Espírito Santo nos dê entendimento no coração sobre a vontade de Deus. Aqui na cabeça, para a gente entender na cabeça, e aqui no coração, para a gente ser convencido da palavra. Eu peço a Deus que nos dê espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e entender a vontade dele. Amém, gente? Amém. Efésios 2, 1 a 9, ensina para a gente o que é misericórdia. Diz aqui, Efésios 2, 1 a 9, que Deus nos deu vida, Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui tem uma descrição da gente sem Deus. Uma descrição da nossa vida sem Deus e de qualquer pessoa sem Deus. E fala aqui que, em primeiro lugar, a gente está morto. Então, a gente já nasce morto. Quando qualquer um de nós nasceu, ainda que os pais achavam bonitinho e depois deu aquele banho, limpou, botou talco, botou perfume e tudo, mas a gente, na verdade, pode ter ficado bonitinho, nem era mesmo, porque, como diz uma pessoa lá, o menino nasce com cara de joelho, né? Mas os pais acham bonito. E depois vai ficando bonitinho, vai ficando mais gordinho, fofinho, vai ficando bonitinho, mas, na verdade, por mais bonitinhos que alguém pudesse ser, obrigado, Alessandro, por mais bonitinho, na verdade, nós nascemos mortos.
Davi escreve: em pecado me concebeu minha mãe. Aqui diz: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que a gente andava nos pecados, andava, versículo 2, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo Satanás. Todos nós andávamos segundo Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando a Bíblia fala que alguém é filho de alguma coisa, está dizendo que tem a mesma natureza. Essa é uma maneira de compreender quando a Bíblia fala filho de Belial, por exemplo, que aparece lá muito no Antigo Testamento. Tem a natureza de Belial, a natureza daquela maldade, a própria natureza. Então, o espírito da desobediência atuava em nós, filhos da desobediência. Quer dizer, a nossa natureza era desobediente. É por isso que nós, quando éramos pequenos, e os nossos filhos também pequenos, muito bonitinhos, mas eles aprenderam a dizer não antes de aprender a dizer sim. Né? Aprenderam a desobedecer, aprenderam não, já nasceram desobedientes e a obediência precisa ser aprendida. Nós somos filhos da desobediência de Adão, filhos da desobediência de Eva. A gente nasceu com isso no DNA. A gente nasceu desobediente. Se alguém coloca 2 meninozinhos assim num quarto com um brinquedo só, depois de 20 minutos você chega, como é que estão as crianças lá? Um fala para o outro assim: por favor, brinque primeiro. Não, faço questão que você brinque primeiro. É óbvio que não é assim. O pau já quebrou, os meninos estão arrebentados, o brinquedo está arrebentado. Por quê? Porque esses meninozinhos bonitinhos, nós éramos filhos da desobediência. A criança não vai ter a malícia, mas tem a maldade. A gente cresce e fica pior, porque a gente desenvolve a malícia. A gente fica maldoso. A gente agora já planeja a maldade. E aqui continua descrevendo no versículo 3 que nós andávamos entre os filhos da desobediência, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E aí vem no final do versículo 3, e éramos por natureza filhos da ira. Aqui tem uma redundância. Se dizer que ser filho de alguma coisa é ter a natureza daquela coisa, aqui ele está confirmando. A gente era filho da ira por natureza. Ele reforça. Naturalmente, nós já nascemos com a natureza de ser filho da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. Da ira de Deus. Porque o pecado nos afastou de Deus. E a palavra diz que a alma que pecar, esta morrerá. O pecador precisa ser destruído. O pecador não pode viver. Por que é que Deus tirou Adão e Eva do jardim? Por quê? E botou anjo lá, guardando a entrada para que eles não voltassem. Por quê? A Bíblia fala, por quê? Para que não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre. Tem que morrer. O pecador tem que morrer. Ele já morre porque pecou e ele tem que ser destruído. Porque pecado não faz parte do projeto de Deus. Não faz parte do projeto de Deus. E o pecador e o pecado, nós pecadores nos tornamos um só com o pecado. Nós e o pecado nos fizemos um. E éramos por natureza filhos da ira. Se Deus viesse e fizesse assim com todo o universo, incluindo a gente, fizesse assim, ó. Acabou. Ele continuaria sendo bom, justo, perfeito e maravilhoso. E ele não estaria fazendo nada mais do que a obrigação dele. Fazer assim comigo e com você, na cabeça da gente, assim, ó, na cabeça da gente. E depois no resto do corpo, destruir a gente, esmagar a gente, porque a gente era por natureza filho da ira, merecedor do inferno, merecedor da destruição. É isso que está dizendo aqui. Versículo 4. Mas Deus, podemos falar juntos? Sendo rico em misericórdia.
Por causa... Vamos junto, então vamos junto, vai desde o início. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E continua dizendo, e estando mortos, nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E ele diz, vamos falar juntos? Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque, vamos falar juntos, versículo 8, decorado? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie. Isso é misericórdia. Deus deveria esmagar a gente assim, ó. Era obrigação dele. E se Deus não esmagasse a gente assim, ó, ele estaria errado. Ele tinha que fazer isso. Deus pode tudo? Não. A Bíblia fala que Deus não pode mentir. E Deus não pode deixar o pecado e o pecador impune. Tem que ter juízo. O amor de Deus é justo. Tem que ter juízo. E Deus esmagou o pecador. Ele se fez homem, e ele que não pecou, ele foi esmagado no nosso lugar. Nós fomos esmagados em Cristo Jesus. Está lá em Isaías 53, dizendo que agradou a Deus, quem lembra? Moê-lo. Que palavra, né? O pai moeu o filho na cruz. Ele tinha que moer o pecador. E Jesus, que não pecou, tomou o nosso lugar. Tomou o nosso lugar. Deus fez isso com a gente. Deus colocou todas as nações em Cristo Jesus e esmagou, porque ele tinha que destruir o pecador. Jesus na cruz foi esmagado e o pecado foi esmagado junto. E aí nós fomos perdoados. Isso é misericórdia. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 1:3. Tem aqui uma das descrições de Deus, ou vamos dizer assim, um dos nomes de Deus. Esse aqui a gente pode falar juntos e depois a gente vai falar de novo com mãos levantadas. 2 Coríntios 1:3. Vamos falar juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Vamos falar juntos? De mãos levantadas? Vamos embora? Momento de oração, de louvor. Vamos lá, todo mundo junto? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. De novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Como é o nome dele? Pai das misericórdias. A misericórdia, portanto, é salvar aquele que deveria ser esmagado. Eu estava falando desse assunto aqui, e aí um dia eu saí com um grupo de pastores amigos. A gente foi visitar um pastor idoso lá em Salvador, e aí na hora da conversa, os outros, alguns amigos assim, não tão idosos, mas mais uns dois lá também de mais idade, começaram a contar a história deles, a gente ouvindo aquelas histórias tão boas e tudo, e um deles, e aí entramos nesse assunto da misericórdia de Deus, e aí um deles contou a história do pai dele. O pai dele era um homem terrível, miserável. Fez a mãe dele sofrer muito e maltratou muito os filhos. E ele tinha
tinha muito distanciamento do pai, ódio, ira do pai, muita ferida por causa do... Pense no pai ruim, era o pai dele. A ponto de que ele casou e agora quem começou a sofrer foi a esposa dele. A esposa dele sofria com o sogro. O sogro era um homem terrível. E ele tinha um afastamento com o sogro, mas com o pai dele. E o pai foi ficando mais velho, eu não sei se foi só por causa da idade, parece que adoeceu e ficou no hospital com a doença que ele veio a morrer. Mas nesse processo, antes de morrer, ele começou a estar com o pai dele, começou a cuidar do pai, começou a estar com o pai. E quando foi, e a irmã dele era enfermeira, estava trabalhando naquele hospital, então ficava lá mais tempo também. Numa determinada madrugada, a irmã dele ligou para ele e disse: olha, orei aqui com meu pai. E ele entregou a vida para Jesus. A gente conversou aqui agora de madrugada, ele entregou a vida para Jesus, mas ele está muito mal. Ele ouviu aquela história, ficou feliz, meu pai se converteu, e quando foi pela manhã o pai morreu. Aí ele falou com a esposa dele: olha, minha irmã ligou e disse que meu pai tomou uma decisão, se converteu, e morreu agora. A esposa foi muito sincera e disse para ele assim: não acredito. Falou assim mesmo: não acredito. É difícil para mim entender que aquele homem se converteu. Só que ela foi orar e falar para Deus: Senhor, eu não acredito que ele se converteu, não. O Senhor precisa falar comigo. E de noite ela teve um sonho. E no sonho Jesus veio e falou com ela assim, está anotada aqui a frase. No sonho Jesus vem e fala para ela assim: olha, as maldades dele vocês podem contar, mas as minhas misericórdias vocês não conseguem contar. Aí ela acordou no outro dia em paz. Essas são as misericórdias de Deus. Isso é misericórdia. É o mesmo que aconteceu com a gente. Vamos dar uma lida em Mateus 9, 10 a 13, para a gente entender a relação de Deus com a misericórdia no nosso dia a dia. Mateus 9, 10 diz: e sucedeu que, estando Jesus em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Publicano eu já expliquei, né? Quer dizer, a maioria de vocês já sabe, quem é novo na igreja, publicano era um cobrador de imposto, cobrava imposto do seu próprio povo, para o povo inimigo, etc. Então era gente rejeitada. E os pecadores? Os pecadores são estes que as pessoas olham e fazem como? Tá? Estava nesse grupo aqui, prostitutas. Nesse nome aqui, pecadores, estão prostitutas, estão homossexuais, estão drogados. Nesse grupo aqui está uma pessoa toda vestida com aquela roupa de candomblé, de macumba. Estão os efeminados. Gente que a gente olha e faz como? O nome de Jesus tem poder. O mundo está perdido. Estou falando isso aqui para a gente não ficar longe dos fariseus, da atitude dos fariseus. Gente que a gente olha e diz assim: não tem mais jeito. A gente fala assim: só Jesus, né? Fulano, só Jesus. Como se para a gente precisasse de Jesus. A gente olha para essas pessoas de cima. Assim os fariseus estavam lá também reclamando, assim, no final do versículo 11: porque come o vosso mestre com publicanos e esse tipo de gente.
Versículo 12, mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei. Aí Jesus fala para os fariseus aprenderem uma coisa e os discípulos também. Olha, aprendam uma coisa. E aí tem uma das afirmações mais espetaculares para a gente entender o coração de Deus, entender o Evangelho. Olha o que Jesus está falando para a gente, ó. Aprendam uma coisa, é assim, ó, presta atenção, anota, aprenda. Misericórdia quero e não holocaustos ou sacrifícios. Pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Misericórdia quero, eu quero misericórdia. Aprenda isso, ó. Deus está falando com a gente, eu quero misericórdia e não sacrifícios, não holocaustos. O que eram os sacrifícios e holocaustos? Era o culto do Antigo Testamento. As pessoas traziam ovelhas, cordeiros, bodes, aves e ofereciam, matavam, derramavam sangue, colocavam no fogo, subia o cheiro suave diante de Deus. Era o culto do Antigo Testamento. Então, aplicando para a gente, nós podemos dizer o seguinte: Deus fala com a gente o quê? Misericórdia quero e não cultos. Eu quero o que eu quero, na verdade, assim, eu formei vocês para que vocês vivam a misericórdia e não para que vocês façam cultos. O que eu estou querendo ver não é culto. Tem gente que pensa que Deus é um Deus carente, assim. Uma vez, algumas pessoas perguntam isso, porque tem gente que passa essa ideia que Deus é um Deus carente, que está lá sentado no trono e assim, vá, me adorem, me adorem, cantem, me adorem. Hoje ninguém me adorou, estou carente. Vou destruir vocês porque vocês não estão me adorando. Tem gente que tem a ideia de Deus que é um Deus carente assim, um Deus narcisista. Você não percebeu que eu sou o melhor? Por que ainda não me adorou? Gente, o que não falta diante de Deus é adoração. A Bíblia diz que tem lá aqueles 4 seres viventes, né? Que estão 24 horas por dia, dia e noite, o tempo todo fazendo o quê? Santo, santo, santo. O tempo todo Deus não tem carência de adoração. Tem gente que pensa que Deus formou o homem porque Deus estava solitário. Tem pregador que fala isso. Então Deus estava lá sozinho, porque não tinha criado nada. Então criou o homem para se relacionar com o homem. Que idiotice. Me perdoe, é porque eu me empolguei aqui. Mas é mesmo, é idiotice mesmo. Não me perdoe não, porque eu não sei perdão. Meu Deus, Deus nunca foi sozinho. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família. Deus é trino, Deus é amor. Deus é amor, não é porque Deus é assim, é legal. Deus é um amor. A gente vê uma pessoa assim tão legalzinha, né? A gente fica, poxa, fulana é um amor, porque é legalzinho. Não, Deus não é legalzinho, não. Deus é amor porque Deus vive a perfeição da unidade, sendo 3 pessoas é um só. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai em unidade no Espírito Santo. Gente, aí Deus quis repartir isso. Você já tentou dar um presente para uma pessoa rica, muito rica? É um problema, né? A gente não sabe o que é que compra. A pessoa tem tudo. Né? Eu dei para fazer assim agora, eu vou na Shopee. Para uma coisinha curiosa. Uma coisinha diferente. Pois é, a pessoa que tem tudo, quando ela vai andar com alguém, ela vai receber alguma coisa. Estou falando materialmente falando. Quando ela vai andar com alguém, ela vai receber alguma coisa? Não, ela só vai dar. Agora imagine Deus que tem tudo, não materialmente, mas tudo porque é tudo mesmo. Se Ele cria alguma coisa, é para receber? Não. É só para quê? Para dar. E o nome disso é amor. Ele então nos criou para a gente participar do amor dele, junto com o Pai, junto com o Filho e o Espírito Santo. E a gente conheceu o amor de Deus. Deus não é carente.
E aí ele está dizendo isso. Eu não preciso, eu não tenho carência dos cultos de vocês. Mas eu quero que vocês aprendam misericórdia. Eu deixei vocês aí na terra quando vocês se converteram e eu não tomei logo vocês para cá. Não é porque eu preciso de ter gente na terra para fazer culto para mim. Eu deixei vocês na terra porque tem pessoas na terra que precisam ser amadas. E vocês vão amar no meu lugar. Assim como eu amei vocês, agora vocês vão amar os outros. Com vocês eu posso falar com essa afirmação assim, forte, porque eu não tenho medo que aí domingo que vem ninguém vem para a reunião, porque diz que Deus não quer culto, então pronto, vai ficar em casa. Não é nada disso. Não é nada disso. A gente vai continuar cultuando sozinho, junto com os irmãos, isso é outra coisa. Vamos continuar, mas o que ele está dizendo é, eu não estou atrás de cultos. E olha que os crentes e infelizmente os cristãos brigam por causa de culto, né? Fica brigando, porque um culto tem que ser tradicional, o outro tem que ser renovado, um pode bater palma, outro não pode bater palma, batiza por imersão, o outro batiza jogando água na cabeça, um faz a ceia assim, outro faz a ceia de outro jeito, aí começa a brigar por causa do culto. Ó. E as divisões nas igrejas, não é assim? A divisão não é assim? E aí nós estamos trabalhando junto, e eu sou muito pastoral, não, vamos fazer discípulo, vamos cuidar dos discípulos, ensinar. E você é muito evangelista, não, vamos evangelizar. Aí eu digo assim, está atrapalhando o meu ministério. Você que eu sou evangelizado, está vendo que esse povo está precisando ser ensinado, e você olha para mim, está atrapalhando o meu ministério, porque precisa ganhar os perdidos. Aí a gente faz o quê? A gente briga. A gente briga por causa da obra. Briga por causa do culto. Aí você abre uma igreja lá, Igreja dos Evangelistas. E eu abro uma igreja aqui, Igreja dos Ensinadores. E a gente briga por causa do culto. Quando Deus está olhando e dizendo tudo que eu queria. Não eram os cultos que vocês estão fazendo nas igrejas de vocês. Queria tanto que vocês andassem juntos. Eu queria tanto que você ensinasse a ele a evangelizar e você ensinasse a ele a discipular. Essa é uma das expressões mais importantes da palavra de Deus. Novamente se repete isso em Mateus também, quando Jesus entra com os discípulos no dia de sábado, e eles estão colhendo ali algum tipo de soja, não sei o que lá, de cevadas, colhendo espigas e aí comendo, e os fariseus reclamam, estão trabalhando dia de sábado, porque dia de sábado não podia fazer nada. E aí Jesus repete para eles, orar, só que agora, nesse que a gente leu, Jesus fala assim, aprendam o que significa. Aqui em Mateus, ele diz assim, é um sentimento, eu fico imaginando nas minhas imaginações, como é a cena, que Jesus suspira assim, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não sacrifícios, não teríeis condenado os inocentes. Para quem está anotando, eu citei aqui Mateus 12, versículo 7. Se você soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Eu quero misericórdia e não culto. Até mesmo o culto, a reunião, para que a gente reúne? Aí reúne e o pessoal diz assim, quem está à frente diz assim, nós estamos aqui só para louvar a Deus. Só para louvar a Deus. Feche os seus olhos. Esqueça do irmão que está do seu lado. É claro que a gente tem que ter boa vontade, né? Não tem que ser assim chato como eu estou sendo chato. Vamos ter boa vontade. Que a pessoa que está dizendo feche os seus olhos e esqueça do irmão que está do seu lado, não está querendo dizer que o irmão se lixe. Está dizendo assim, se concentre em oração. Tá certo. Tá. Só que a Bíblia diz o seguinte, que nós precisamos observar. Lá em Hebreus fala, considerai-vos. Lembra? Considerai-vos uns aos outros. Considerar é prestar atenção. Agora a pessoa vem e diz para eu fechar o olho e esquecer do irmão que está do meu lado.
Presta atenção. Porque às vezes eu estou aqui, Senhor, eu te adoro, e o irmão está aqui acabado. E lá em Coríntios diz que quando nós nos reunimos para quê? Isso não é pergunta pegadinha de pastor, não, viu? Eu sei que pastor gosta de fazer pergunta pegadinha. Inclusive, eu dar uma dica a vocês. Quando o pastor perguntar uma coisa, você responde assim, tu sabes. Porque mas isso não é pegadinha, não. O que é que... Já era agora, viu? Mas, ó, isso não é pegadinha, não. Lá em Coríntios, Paulo diz o quê? Quando nós nos reunimos para edificação. A gente adora a Deus o tempo todo. E nos reunimos para quê? Para edificação. Aí a gente adora a Deus também. Então tudo é assim, até o culto, a reunião é para ser assim. Eu e o irmão Edivaldo, vocês conhecem o irmão Edivaldo? Sim. Eu e Braga, a gente está relembrando do nosso tempo lá antigo e as músicas antigas. Tinha uma música antiga que era: eu venho buscar minha bênção, Jesus tem bênção para dar, você vem buscar. Então vocês também não são tão novos não, né? Não está errado, eu vou repetir, não preciso ser chato do jeito que eu estou sendo chato. Mas é uma questão que é o seguinte: eu venho buscar minha bênção, Jesus tem bênção para dar, eu vou sair com minha bênção, tudo bem, tá certo. Mas peraí, tá cheio de gente precisando de bênção. Cheio de gente precisando de bênção. É uma oportunidade de eu abençoar meus irmãos, mas eu quero lá o culto aqui, eu quero minha bênção, eu vou adorar a Deus, e acabou quando a pessoa está sofrendo do meu lado. Estou falando de culto, mas no dia a dia, Deus quer misericórdia. Mateus 23, por favor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? Justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele está denunciando a hipocrisia dos fariseus, que davam o dízimo de coisa pequena. Então plantava lá 100 pés de coentro, dava 100 pezinhos de coentro, ele tirava 10 pezinhos e entregava o dízimo dele. E saía, cumpri minha obrigação que entreguei meu dízimo. O vizinho dele estava com fome, ele era incapaz de dar um pé de coentro para o vizinho. Entende? Ele cumpriu a obrigação dele com Deus, entregou o dízimo, ficou livre da maldição, porque ele também está na cabeça, se não der o dízimo vai ser amaldiçoado. Se aproveitou para ser abençoado, porque alguém disse para ele que se entregar o dízimo vai prosperar. Mas o vizinho que está passando fome, nem um pezinho de coentro lhe dá. E Jesus denuncia isso. Você sabe fazer o culto, mas você não sabe amar. E ele diz: façam essas coisas sem esquecer aquelas. Quer dizer, façam a justiça, a misericórdia e a fé. E continua dando dízimo, sem esquecer aquelas. Continue dando. Não é para parar de fazer o culto. Continua fazendo. Se a gente aplicar isso aqui para nós, é como se eu viesse aqui, fizesse minhas pregações legais, todo mundo fica abençoado com minhas pregações, mas em casa eu sou uma pessoa dura com Denise, sem misericórdia. Eu sou uma pessoa insensível. Aqui dentro, uma palavra legal. Ali fora ou lá em casa, uma esposa triste, abatida, e eu indiferente para com ela. É isso que o Senhor Jesus está condenando. Ele fala para mim assim: Carlos, eu não quero pregação não, eu quero que tu ame tua mulher. É isso, entendeu? Eu quero que você dê atenção para ela, eu quero que você ame, cuide das pessoas necessitadas, as pessoas que estão com fome à tua volta, todo tipo de fome, fome de comida, fome de roupa, fome de amor, fome de carinho, e você é um super egoísta que cumpre tuas obrigações de igreja,
mas dentro de casa, principalmente dentro de casa, é uma pessoa sem misericórdia, dura, insensível, que não chora, relembrando o bem-aventurado dos que choram, que não chora com quem chora, que não chora pelos perdidos e insensível. Carlos, eu não quero cultos, eu não quero pregação, eu não quero música, eu quero misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lucas 10, 25 a 37. Vamos deixar a Bíblia ensinar para a gente sobre a misericórdia. Tudo bem? Dá para continuar aqui? Deixa a Bíblia falar com a gente sobre a misericórdia. Lucas 10, 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O cara não queria herdar a vida eterna coisa nenhuma. O cara queria fazer o quê? Testar Jesus, colocar Jesus à prova. Né? Versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, querendo uma brecha na lei, querendo escapar, não era querendo praticar, era querendo escapar, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ele não está perguntando quem é o próximo, cadê o meu próximo? Cadê o meu próximo para eu amar? Não, ele está perguntando quem é o meu próximo para ficar livre de amar alguns. Quem é o meu próximo? Versículo 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou, como é que está aí na tua Bíblia? De largo. Tem alguma Bíblia que fala aí ao longe? Distante, do outro lado. Então tá aqui, ó, aqui comigo aqui, por favor. Tá aqui o cara, o que foi assaltado, tá lá, jogado lá, vamos dizer que distância, 10 metros. E o sacerdote passa aqui, a Bíblia não diz, mas o sacerdote faz o quê? Sacerdotiza. Né? Ia sacerdotar. Ou estava vindo do trabalho no templo, ou estava indo para lá. E ele passa distante. Passa longe. Longe, que distância que eu estabeleci aqui? 10 metros. Tá. Versículo 32. Semelhantemente, um levita, estava lá levitando, esse passou assim, descia por aquele lugar e vendo também, fez o quê? Passou de largo. Lá vai o levita andando. O levita também trabalhava na obra do Senhor. O sacerdote trabalhava no templo, o levita também trabalhava no templo, e está passando e passa distante, ou passa de largo. Que distância? 10 metros. 33. Certo samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano é uma pessoa que o judeu olhava e fazia o quê? Assim, era um povo de segunda qualidade. Samaritano era considerado herege pelo judeu, considerado um povo impuro. A gente podia descrever mais o samaritano aqui, mas para ganhar tempo, para o judeu que estava perguntando para Jesus, o samaritano era uma pessoa que ele olhava e falava assim: a Galileia está aqui em cima no mapa, aqui embaixo a Judeia, no meio Samaria. Quando o judeu ia para Galileia, fazia a volta por aqui, para não passar em Samaria. Então, só para vocês terem uma ideia. Se eles tivessem que passar em Samaria, como é que eles passavam? Entendeu? Assim, desse jeito. É aquela pessoa que a gente olha e a gente não quer ficar com ela. É interessante que Jesus passava por Samaria, né? E ainda falava com mulher samaritana, mas esse é outro assunto. Então, certo samaritano, no versículo 33, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Oxe,
Era perto ou longe? Porque diz lá que o sacerdote passou de largo, passou distante, o levita passou de largo, passou distante, e aqui fala que o samaritano passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Qual era a distância? A mesma distância. Essa era a distância geográfica, física. A distância no coração era diferente. Do sacerdote e do levita, eles passaram longe no coração. Aqui, ele se compadeceu. Veja que a palavra do pobre de espírito e a palavra do chorar está bem parecida com essa, né? A pessoa pode estar pertinho de mim e eu estar longe dela no coração. Porque não tenho compaixão. Versículo 34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, o cavalo, o burro, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Bem, o samaritano deve ter ido andando, né? A não ser que ele estivesse viajando com 2 animais, 2 cavalos. Mas provavelmente não. Então ele bota o cara no animal dele e vai andando, puxando. Leva para uma hospedaria, tratou dele, no versículo 35, no dia seguinte, tirou 2 denários, denário é o dinheiro de um dia de trabalho, uma diária. 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ainda gasta dinheiro com o cara. Aí Jesus, no versículo 36, pergunta, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei. O que é que o intérprete da lei respondeu? Por que ele não respondeu o samaritano? Por que ele não respondeu assim, o samaritano? Ódio, ira, frieza, preconceito. Igualzinho quando uma pessoa faz mal para a gente e a gente não consegue falar o nome da pessoa. Quando fala o nome da pessoa, fala assim, ó, assim, ó. Outro dia eu estava lá num lugar aí, numa fazenda, o gerente da fazenda, a gente estava conversando sobre os trabalhadores, e aí outro que se diz crente, inclusive, falando de outro, disse para o gerente da fazenda, não sei o que lá, aquele teu filho. Não é filho dele, não. Falou assim, aquele teu filho. Mas não falou o nome do cara. Ódio. Aí Jesus vem para a gente e diz assim, ore pelos que perseguem vocês. Jesus faz umas coisas, né? Agora, como é que a gente pode orar pelo que persegue a gente, por uma pessoa que a gente faz assim, ó? Como é que a gente pode orar? Sem citar nome. Posso soltar, Senhor? Tinha um irmão lá quando eu era criança no interior da Bahia, que orava assim, Senhor, abençoa aquela vizinha minha lá daquela terceira casa, Senhor, daquela casa amarela que tem, o Senhor sabe. Ele orava assim. Mas esse não era porque ela estava com raiva, não, era o jeito dele orar. Mas algumas pessoas oram assim, Jesus, tenha misericórdia daquele miserável. Mas o nome da pessoa não é aquele miserável. A pessoa tem nome. E Jesus está dizendo, ore pela pessoa que você não está querendo ver. Ore pela pessoa que te fez mal. Ora por ela. Aí a gente dobra o joelho e diz o nome. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar na gente. E começa a mudar a gente. E começa a mudar a pessoa também. Pois é, esse cara aqui, Jesus perguntou, quem foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E aí o cara responde, aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus viu que aquele cara não tinha como ensinar nada para ele, porque ele dizer, não fale assim não, fale o nome dele. Não, Jesus viu e disse, então vai, faz a mesma coisa. O que é fazer a mesma coisa que o samaritano? Ter misericórdia, ter compaixão, não usar nenhuma desculpa
para ficar longe de alguém, longe emocionalmente, longe no coração. E todos nós temos esse desafio, não é? Só tá a gente aqui, o pessoal que está filmando aí depois corta essa parte, a nossa confissão coletiva. Tem gente que se a gente puder a gente não vê, não é isso? Não é? Se a gente puder a gente não vê. E o Senhor Jesus está dizendo, é o teu próximo. Não fica longe dele. Tem gente que não dá nem para ficar perto, porque vai dar problema. Mas aqui no coração, enquanto eu não posso ficar perto fisicamente, aqui no coração, na oração, eu preciso ficar perto. Eu tenho que trazer a pessoa para dentro da minha oração. Estou conseguindo explicar? Eu não posso ficar com essa pessoa, porque se eu me aproximar vai dar problema. Se eu me aproximar, a própria pessoa não quer me ver. Isso é outra coisa. Eu vou pedir, Deus, mostra como fazer isso. Isso é outra coisa. Mas eu preciso aqui dentro não apagar ninguém do meu coração. Por isso que Jesus diz, aquele que se ira contra seu irmão e alimenta esse ódio é assassino, é réu de inferno. Porque é a mesma coisa, matar com tiro ou matar aqui dentro é a mesma coisa. E ele está dizendo aqui, faça o mesmo que este samaritano fez. Fazer o quê? Se aproximar. Primeiro no coração e depois também na prática. Quantos casais longe um do outro, morando no mesmo teto, mas longe emocionalmente, na compaixão longe, um está ali passando por situações tão difíceis, o outro não quer nem saber por quê, porque está próximo fisicamente, mas não está próximo na misericórdia. Quantos pais longe de seus filhos, filhos longe de seus pais. Misericórdia quero e não cultos. Misericórdia quero e não pregações. Tiago, último versículo que eu vou ler. Tiago 2,13 é um versículo terrível. E ao mesmo tempo um versículo maravilhoso. A primeira parte é terrível, a segunda parte é maravilhosa. Tiago 2,13. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Essa é a primeira parte do versículo. É terrível isso aqui. Como é que vai ser o juízo? A Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo. Como é que vai ser o juízo? O Senhor Jesus ensinou como vai ser. Ele disse que naquele dia o juiz colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes e falará para as ovelhas o quê? Vamos lá repetir? Vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Por quê? Tive fome. Pronto, agora engrenou, né? Eu dei um empurrão, vamos lá? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me fostes ver. E estive preso e me foste visitar. Senhor, quando te fizemos isso? Quando fizeste a qualquer um dos pequeninos. Aí ele virando-se para os de cá, afastados de mim, malditos. Por quê? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Etc, etc, etc. Senhor, quando te vimos assim e não fizemos isso? Quando vistes qualquer um dos pequeninos e não os atendestes. O juízo vai ser sem misericórdia sobre o que não usou de misericórdia. Se eu fui duro com as pessoas, duro, tem que ser assim, do meu jeito. Deus vai fazer o mesmo comigo, mesmo. Vai ter que ser do jeito dele. Me parece que o jeito dele é um padrão bem mais elevado, né? Ele vai ser duro.
Se eu fui implacável daquela pessoa, errou comigo uma vez, não quero mais andar com a pessoa. Deus vai fazer a mesma coisa comigo. Errou comigo uma vez, eu estou acabado. Se eu fui frio com as pessoas, a pessoa quer conversar comigo, a pessoa quer abrir o coração comigo, a pessoa quer a minha atenção e eu estou ocupado. Deus também vai ser assim comigo. Eu quero a atenção dele, ele vai dizer, estou ocupado. E eu acho que ele está bem mais ocupado do que eu, porque o universo é enorme. Esse negócio é terrível. Se eu devia ter cuidado de uma pessoa que ele colocou ao meu lado para eu cuidar, para eu atender, dentro de casa, a família ou qualquer pessoa, e eu não cuidei, ele também não vai cuidar de mim. É o que o texto está falando. Aquele que não usou de misericórdia, o juízo será sem misericórdia. Aquele que foi duro receberá dureza, aquele que foi implacável receberá da mesma forma, aquele que foi frio receberá frieza, aquele que nunca dividiu o que tinha também não vai receber. Mas eu fiz culto, eu preguei. Mas eu não estou falando de culto e pregado, estou falando de misericórdia, porque eu não queria culto, eu queria misericórdia. Bem, misericórdia, né? Vamos para a segunda parte do versículo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Como é que a misericórdia triunfa sobre o juízo? Agora eu vou cumprir minha promessa que eu disse para vocês, que essa primeira parte seria assim confrontadora, igual as outras palavras, mas agora nós vamos receber uma palavra de fé, de ânimo, e eu oro também que Deus levante a gente hoje aqui com o coração queimando por amar as pessoas e servir as pessoas. Amém, gente? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Como é que a misericórdia triunfa sobre o juízo? Em primeiro lugar, a misericórdia triunfa sobre o juízo porque ela traz arrependimento. A gente se lembra do ladrão da cruz, o do lado direito, passou a vida toda, certamente a vida toda, fazendo mal. Na hora de morrer, ele clama por misericórdia. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é misericórdia. Aquele rapaz merecia só julgamento, não somente o julgamento do Império Romano, a cruz, aquele sofrimento, mas merecia o inferno. Mas o arrependimento apaga tudo que ele fez. A misericórdia triunfou sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo porque o perdão de Cristo vem sobre o arrependido. Como é que a gente aplica isso a nós aqui? Talvez alguns de nós aqui seja alguém que está muito atento com essas coisas toda a sua vida e servindo aos outros. Mas talvez alguns outros de nós vivem uma vida muito egoísta, muito pensando em si próprio, muito frio para com os outros. Sobre nós que vivemos assim, tem esperança. Se a gente se arrepende, o perdão de Deus vem sobre nós. A gente não precisa viver com base em culpa do que a gente fez lá no passado. A gente não precisa aceitar a condenação das coisas que fizeram, que a gente fez com os outros no passado. A gente também não precisa viver debaixo de uma escravidão, de uma história do que a gente cometeu no passado, viver o resto da vida tentando pagar o que a gente fez. Não tem pagamento, é impagável. Jesus já pagou os teus pecados. Jesus já pagou os meus pecados. Jesus pagou as nossas durezas, as nossas ignorâncias, as nossas friezas, as nossas indiferenças. Jesus pagou os nossos pecados. A misericórdia triunfou sobre o juízo. Essa é a primeira maneira como a misericórdia triunfa sobre o juízo. A segunda maneira é a seguinte: aqueles que se encontram com Cristo e que durante toda a sua vida foram pessoas que viveram em egoísmo,
em indiferença, em maldade com os outros. Quando se converte a Jesus, não somente tem o perdão, mas essa pessoa passa a ser uma pessoa misericordiosa. A gente começa a viver para servir as pessoas. A misericórdia triunfa sobre o juízo de Deus, não somente no sentido de que Ele te perdoou, mas no sentido que agora você vai espalhar misericórdia para os outros. Vai espalhar misericórdia para os outros. E aqui, para a gente, eu gostaria de ter um tempo de oração. Algumas pessoas acham que nunca serão bênção para os outros. Então agora eu quero trazer essa palavra de fé para todos, mas em particular para algumas pessoas. Talvez tenha alguns de vocês aqui que pensam que você nunca vai ser bênção para ninguém. Por causa do teu temperamento, por causa do teu jeitão, por causa do que você já fez maltratando os outros. Talvez você tenha machucado muito os seus pais. Você feriu tanto seus pais. Talvez você tenha ferido tanto sua esposa ou seu esposo, que você olha para você e diz: tudo bem, eu estou perdoado, vou para o céu. Mas esse negócio de ser bênção para os outros não é comigo não. Eu não vou conseguir. Eu vou ferir de novo. Eu vou maltratar de novo. Eu vou gritar de novo com a pessoa. Eu vou mentir de novo. Eu vou enganar de novo. A palavra que eu trago é a seguinte: você e eu já estamos mortos com Cristo. A gente já morreu. E agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. O Evangelho não é baseado no nosso esforço. Claro que a gente tem esforço porque a gente não é mais infantil, a gente não é mais criança. Criança é que não faz esforço para nada, só faz brincar. A gente é adulto, a gente se esforça, a gente tem responsabilidade. Mas o Evangelho não é resultado do nosso esforço. O Evangelho é resultado do poder da vida de Cristo em nós. É resultado de dobrar meu joelho, orar, fazer uma poça de lágrima no chão e dizer: Senhor, viva em mim, porque eu não estou conseguindo viver. E aí o poder da ressurreição de Cristo opera em mim, opera em você. O fato é o seguinte: este povo que está aqui é um povo cheio de misericórdia, de compaixão e de amor e de serviço. Essa é a palavra para a gente hoje. Aqueles que são novos, atenção aí, a turma adolescente, jovens, atenção, aproveita que você é novo, é nova, para você ser uma pessoa cheia de misericórdia, cheia de amor, cheia de serviço. Aqueles que já estão idosos, não tem muitos aqui, não tem? Mas vou falar assim, ainda tem muito tempo para a gente servir os outros. Muito tempo, muito tempo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não tenha medo. Essa é a palavra que eu quero trazer para toda a igreja, mas para alguns de vocês. Não tenha medo. Ainda que no passado você foi maldição para alguém, eu mudei teu coração, diz o Senhor. E agora você será bênção. Levanta a tua cabeça. Crê no poder do Evangelho, crê que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Façamos os nossos cultos, preguemos, dancemos, pulemos, cantemos, adoremos, fechemos os nossos olhos, por um instantezinho, esqueçamos do irmão que está do lado, mas principalmente sejamos cheios de misericórdia. Deus vai usar você para socorrer gente perdida, para socorrer pobre, para socorrer drogado. Tuas colegas na escola
vão ser socorridas por você. Teus colegas de trabalho estão precisando do teu carinho, do teu cuidado, da tua atenção. Teus colegas de faculdade estão ali, apesar de mostrar toda a aparência de que são senhores de si, não são nada, estão ali caídos à beira do caminho. Os teus parentes precisam de você. Não deixe que tua história com a igreja, essa é uma palavra para alguém que está aqui também, não deixe que tua história com a igreja apague a misericórdia do teu coração. Alguns viram na igreja situações doloridas, tristes, de falta de amor, falta de misericórdia, e se travaram em si mesmos com Deus, porque não querem ir para o inferno, então estão agarrados em Deus aqui, mas não acreditam mais nesse negócio de igreja, de amor, de família, de socorrer uns aos outros. Você não acredita mais nisso? Não, acredite sim, porque o amor de Deus foi derramado no teu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. Deixa o teu coração queimar de amor pelas pessoas. Deixa o teu coração olhar para as pessoas e chorar com quem chora, como eu falei ontem. Deixa o teu coração olhar para os perdidos e sentir a dor deles. E quando você orar por eles, você vai falar assim: Senhor, nos salve, a nós dois aqui, porque o Senhor me salvou e não salvou ele. Eu não entendo. Não faça a oração do Pai Nosso como se fosse a oração do Pai Meu. Porque a oração não é Pai Meu que está nos céus. A oração é Pai Nosso que está nos céus. O pão não é o meu pão, é o nosso pão. Até os pecados não são os meus pecados, são os nossos pecados. E quando eu oro para o Senhor me sustentar até o fim, não me deixe cair a tentação, não é me deixa, é não nos deixa. Minha oração é que essa meditação nessas 3 bem-aventuranças tenha apontado um caminho para a gente, que todo mundo já sabia, mas iluminado assim com mais clareza. Mas eu gostaria, tem uns minutos aqui, pelo que eu estou fazendo minhas contas, da gente ter um momento de imposição de mãos. Todos nós precisamos de oração, imposição de mãos, mas alguns em especial, talvez gostassem muito hoje de fazer uma coisa, que é o seguinte: pedir, olha aqui por mim, eu quero ser usado por Deus para ser bênção para as pessoas a partir da minha casa. Eu quero ser misericordioso. Eu quero chorar com os que choram. Eu não quero passar na minha vida fazendo cultos. Eu quero passar na minha vida fazendo cultos e sendo bênção para os que estão caídos à beira do caminho. E tem gente caída à beira do caminho na tua casa, no teu trabalho, onde você estuda. Tem muita gente caída à beira do caminho, às vezes na igreja. E alguns de vocês talvez queiram falar assim: na verdade, eu seria o primeiro, né? Mas vamos fazer assim. Alguns em especial. Quer dizer assim: olhem por mim aqui. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque eu quero viver cheio da misericórdia de Deus.